te chamar agora para a gente começar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Silva, eu sou líder do ministério A Missão do Casamento. A Missão do Casamento é um ministério que te ajuda a ter um casamento melhor. Eu venho acompanhando, sou casado há 34 anos, tenho 16 filhos, sou ex-morador de rua e eu tinha tudo para não ser casado. Eu tinha tudo para não dar certo no casamento, porque eu sou um ex-morador de rua casado com uma ex-moradora de rua e a gente já passou por muito perrengue nessa vida. E um dos maiores perrengues que a gente passa é a questão financeira, é a questão do dinheiro. Seja bem-vindo, Cláudia, aí de São Luís do Maranhão, muito bem-vindo. Obrigado aí por você estar participando, muito obrigado. Patrícia entrou aí agora, obrigada, querida, obrigado, Rosa, obrigado a todos vocês. E eu sempre me questionei se você é cristão, principalmente. Essa live eu já queria deixar claro, eu sou cristão e eu vou falar muito das coisas de Deus, eu vou, não muito, as minhas opiniões são baseadas aqui, ó. Eu tenho uma bibliazinha aqui, bem velhinha, chamada Bíblia da Família, e eu me baseio totalmente nela. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre relacionamento, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre falência, sobre adultério, sobre traição, se você quiser entender um pouquinho por que tem tanta gente dentro da igreja, no segundo casamento, tanto adultério dentro da igreja, porque, gente, vamos falar a verdade, o adultério ele não é suportável, né? Não é algo justificável, nem fora da igreja, piorou dentro. Então, hoje a gente vai terminar. Eu tenho feito aí várias lives sobre o tema. Se você quiser conhecer um pouco mais, vai lá no YouTube. É só digitar no YouTube A Missão do Casamento. Eu abri uma conta, eu não tinha YouTube, eu não trabalhava com internet, eu abri primeiro aqui no Instagram. Começou pelo acaso, eu postei um vídeo que a minha filha gravou e esse vídeo viralizou. E aí eu abri, continuei trabalhando aqui no Instagram, fazendo mais vídeos. Aqui no TikTok tem pouco tempo que eu vim para cá, porque eu acreditava que TikTok só tem jovem. E como eu sou velho, o que é que eu quero fazer em TikTok? Mas eu vi que tem muita gente como eu, né? Bom dia, Elvira, bom dia, Sandra, Nayara, obrigado aí por participar. Eu percebi que nas redes sociais é independente de idade. Então aí eu vim também para o TikTok. E semana passada, semana retrasada, eu abri uma conta lá no YouTube para falar sobre isso. E a gente tem tido aí uma recepção muito grande em relação a casamento. Então eu sou o pastor Antônio Silva, sou casado com a pastora Lila. E detalhe, tá, gente? Quando eu falo pastora, muita gente, outro dia veio alguém me perguntar assim: a tua esposa é pastora porque ela é mulher de pastor? Não, não. Nem toda mulher de médico é médico. Nem toda mulher de advogado é advogado. Não é porque é mulher de pastor que tem que ser pastora. Ela é pastora porque ela fez uma faculdade de teologia, ela fez uma pós-graduação em ciências da religião, ela fez uma pós-graduação em terapia de casais, como eu. Então ela é pastora porque ela estudou para isso e ela tem o chamado. E se brincar, ela é mais pastora do que eu. Eu digo assim, na Bíblia fala dos dons ministeriais. E entre os 5 dons ministeriais tem o dom de pastor e tem outros dons. Eu sou um dom, meu dom de pastor, eu sou pastor, mas um pastor mais voltado a professor, a mestre, que tem lá, né? É um dos dons, os dons do ministeriais, é o dom de mestre. Ela é pastora, mas é uma pastora mais evangelista. Ela é bem mais pastora do que eu. Ela é mais que cuida, que zela, que se preocupa. Então ela também tem o dom. E juntos nós criamos a missão do casamento. Por que nós criamos a missão do casamento? É que a gente tem visto pessoas separarem por coisas tão fúteis. E hoje nós temos um inimigo que entrou dentro da nossa casa e você nem percebe. Eu não sei se vocês viram o vídeo do Felca. Vocês viram o vídeo do Felca recentemente sobre pedofilia? Eu não vou entrar aqui no assunto da pedofilia, eu vou entrar no assunto do porquê que ela tá tão grande hoje. Porque hoje, esse negocinho aqui, ó, que nós temos na mão aqui, chamado celular, esse negócio aí que você tá vendo nessa live, ele tá na casa de todo mundo. E ele é o maior inimigo do casamento. Ele tem sido o maior inimigo do casamento. Ele tem facilitado
O celular tem facilitado a pedofilia, tem facilitado o ódio, tem facilitado a perseguição, ele tem facilitado o adultério. Você sabia? É óbvio que você vai falar que o adultério é falta de caráter, que só trai quem não presta, aquela coisa toda. Eu não estou aqui defendendo o adultério, de maneira nenhuma, né? Pelo contrário, eu estou aqui te ajudando para você identificar, para você evitar, para você impedir que isso aconteça na tua vida. Porque vamos falar a verdade? Ninguém gostaria de ser traído. Ninguém. Ninguém quer ser traído, ninguém quer passar pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação de uma traição. Então eu estou aqui para te ajudar, para impedir que a dor do adultério, de uma separação e de tudo possa destruir a tua vida. E falando no celular, o Felca apontou um problema que existe, mas também existe um problema chamado adultério, traição. E o celular, ele facilita muito isso. O celular, ele tem simplificado e, como eu sempre digo, eu falei nas outras lives, se você não assistiu as outras lives, os outros códigos, eu falei, acho que no código 3, sobre o caminho do adultério. O adultério tem um caminho, o adultério não acontece da noite para o dia, um casamento não acaba da noite para o dia. Você não vai à falência da noite para o dia, você não é pobre da noite para o dia. Tudo tem uma história, tudo tem um caminho. Eu não saí das ruas da noite para o dia. O meu casamento não foi construído da noite para o dia. Ninguém acorda pela manhã decidido a matar, decidido a roubar, decidido a fazer errado, decidido a trair. Ninguém acorda pela manhã e fala, hoje eu vou trair o meu marido. Ninguém acorda pela manhã e fala, eu vou trair a minha esposa. Não é assim que funciona. Então existe um caminho que quando você conhece esse caminho, fica mais fácil duas coisas. Ou você não trair, ou você identificar antes que traia. Você consegue entender? E esses códigos da prosperidade, a gente está trazendo alguns assuntos, por exemplo, para o casamento, porque existe 4 pilares que destroem qualquer vida, qualquer casamento. 4. O primeiro é a falta de Deus, mas não é a falta de ir na igreja, não é a falta de ler a Bíblia. Entenda uma coisa, eu conheço pessoas que vai no culto toda semana, lê a Bíblia, ora, jejua, e tem uma vida desgraçada, tem uma vida, já foi traída. O que mais tem é mulher crente sendo traída ou homem crente sendo traído. Então, quando fala de Deus, não é conhecer a Deus e ouvir falar, é trazer o Espírito Santo para morar dentro da tua casa. Entender que religião não salva o teu casamento, mas que Deus, ele impede que aconteça uma separação, um divórcio, uma traição. O que eu quero te mostrar é que esse primeiro pilar de Deus. E o segundo pilar, que muita gente não se preocupa, é o pilar da intimidade. Não é só a intimidade sexual, não é só a intimidade da cama, é a intimidade no dia a dia, é a intimidade na cozinha, na sala, na rua, onde você estiver. Eu chego a dizer que se você não conseguir ser cúmplice, ser amigo, se outro dia uma pessoa lá da comunidade, eu tenho uma comunidade de casamento lá no WhatsApp, onde eu ajudo pessoas, alguém me perguntou sobre qual que é a coisa mais importante do casamento. É o amor? É a tesão? É a paixão? É a religião? É o dinheiro? O que é mais importante para você se manter casado? Eu digo uma coisa, amizade. Se você não conseguir ser amigo de verdade do teu cônjuge, quando vier a crise, é bem provável que algo vai dar errado. Eu tenho uma música antiga que fala assim, quando a necessidade bate na porta, quando os problemas batem na porta, o amor sai pela janela. Aí você fala, não é amor verdadeiro. Cara. Eu já vi pessoas que se amavam loucamente, que se amavam de verdade, que separaram, que entraram em divórcio. Amor não segura casamento. É sério. Não segura. Até porque amor não é um sentimento, é uma decisão. Amor não é algo que nasce, o que nasce é paixão. Quando você olha alguém e sente borboleta no estômago e sente desejo, isso é paixão, tesão, qualquer outra coisa, mas não é amor. Meu sogro fala, para amar alguém você precisa conhecer, e para conhecer você precisa comer um saco de sal. O que significa comer um saco de sal? Um saco de 60 quilos. Você é casado?
Você já comeu um saco de sal com a tua mulher ou com o teu marido? Então, só depois disso que é capaz de ter amor. Só que tem um detalhe, se durante esse período for um período de briga, de desavença, cara, tem muita gente que está casado por obrigação. Casado por causa de filho, casado por causa de dinheiro, casado por causa da igreja. Literalmente, tem pessoas que não são felizes no casamento. E eu falei lá na outra live, que está lá no YouTube, eu falei que o dia que eu não for feliz no meu casamento, não é um dia só de infelicidade. Se eu olhar, tem um mês, tem 6 meses e eu não fui feliz, eu separo. Mas e o seu ministério? Que se dane ministério. Meu casamento é mais importante que o meu ministério. Meu casamento é mais importante que meu trabalho. Meu ministério, meu casamento é mais importante do que meus amigos. Meu casamento é mais importante que a igreja. Meu casamento só não é mais importante que Deus. E Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu viva um casamento de alegria. Então, eu quero te dizer o seguinte. Eu quero te dizer... Tá sem áudio? Espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Tá sem áudio aqui, por favor? Tá sem áudio aqui no Instagram? Sem som? Tá sem som aqui no Instagram? Aqui tá sem áudio? Digita aí para mim entender se tá sem áudio, por favor. Está me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Se estão ouvindo bem, dá tec-tec na tela, porque estão reclamando aqui, dizendo que tá sem áudio, aí eu tô falando besteira aqui, tô falando à toa. Digita, dá tec-tec na tela aí, deixa uma mensagem aí, coloca uma mensagem, ainda sem som. Peraí, eu vou sair. Espera aí um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se agora volta o som. Sim, tá ouvindo bem? Ah, tá. Então, maravilha. Se tá ouvindo bem, beleza. Vamos continuar então, né? Vamos continuar. Bom, e mediante isso, como eu estava falando aqui no Instagram, acho que voltou o áudio, não sei se voltou. Denilson, seja bem-vindo. Denilson, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Maria Vasconcelos, Leide Rosa, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. E, na verdade, como eu estava falando, se não tem felicidade no casamento, não tem casamento. Então, primeira coisa que você precisa no casamento é Deus. Segunda coisa, você precisa felicidade, você precisa de alguém, você precisa intimidade. O que é intimidade? É você ter cumplicidade com a pessoa que está casada com você. O segundo ponto do casamento é dinheiro. Gente, não se iluda, não existe um casamento onde você não tenha pelo menos o básico para dinheiro. E vale entender que dinheiro no casamento, ele é tão importante quanto amor, quanto sentimento, quanto intimidade. Você precisa ter dinheiro, você precisa entender sobre dinheiro. Essa história de que dinheiro não traz felicidade é o papo mais furado. Não é à toa que um dos maiores responsáveis por divórcio é a questão financeira. Então você precisa entender sobre dinheiro no teu casamento, ou você vai ter um casamento ruim. Você vai ter um casamento que não vale a pena. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto num casamento é que não existe um casamento sem sexo. Isso mesmo, sem sexo. Vou falar assim para não cortarem e nem derrubar a minha live. Então, não existe um casamento sem Deus, sem a espiritualidade, sem Deus. Não é igreja, é Deus. Não existe um casamento sem intimidade. Não existe um casamento sem dinheiro. E não substancia um casamento sem sexo. Aí alguém vai dizer assim, mas e o pobre? Eu não estou dizendo ser rico. Quando eu falo de dinheiro, eu não falo de riqueza. Eu falo de dinheiro de outra forma. Ah, mas sexo? E quem é velho? Entenda uma coisa, depois de uma certa idade, sexo não vai precisar. Depois que você for, mas durante você tem uma idade ativa, durante o tempo que você é jovem, durante o tempo que você está vivo, se não tiver sexo, não tem casamento. Então anote uma coisa. Você precisa de 4 coisas para ter um casamento. Primeiro, Deus. Você precisa de Deus no teu casamento, mas não é o Deus da religião, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Jó era reto,
justo, fiel, se desviava de Deus, se desviava do mal, mas só conhecia Deus de ouvir falar. Jó não conhecia Deus de todo o coração, de face a face. Então poderíamos dizer o seguinte, que não precisa ser crente, não precisa ser católico, não precisa ser evangélico para poder ter um casamento. Você está entendendo? Para poder ser de fato isso. Então vamos deixar bem claro que são 4 pilares se você quer ter sucesso na vida. Eu não vou nem falar só de casamento, porque se você fracassar no casamento, você vai fracassar no resto. Então o que eu quero dizer para você? Preste atenção nesses 4 pilares. Se você não concorda, pode dizer aí, pode falar aí. Eu quero que você participe, eu quero que você me diga para mim. Se você não, literalmente, deixa eu continuar aqui. Cara, hoje o Instagram tá judiando de mim. O Instagram tá judiando de mim hoje. Deixa eu tentar aqui mais uma vezinha no Instagram. Vamos lá. Então vamos lá. 4 coisas que você precisa, 4 pilares se você quer se dar bem na vida. Espera um pouquinho, pastor. Se dar bem na vida como? Eu vou te explicar. Você quer vencer profissionalmente? Você precisa desses 4 pilares. Você quer ter uma vida de paz e de tranquilidade? Você precisa desses 4 pilares. Você quer que seu casamento não seja um casamento com chifre, com traição, com decepção, com tudo de ruim? Você precisa desses 4 pilares. São 4 pilares. Cada um desses pilares eu estou fazendo live. Eu tenho 7 chaves para esse primeiro, tenho para esse, tenho para esse, tenho para esse. Então são 4 pilares. Você decorou quais são os alicerces do casamento? O primeiro alicerce do casamento, e não é só para o casamento não, você tem uma profissão, você quer ter sucesso na tua profissão? Você quer ter sucesso na tua profissão? Presta atenção nesses 4 pilares. Primeiro, Deus, vou repetir. Chegou um ponto da minha vida que a igreja estava interferindo na minha vida de casada. Cara, tem igreja que atrapalha o casamento. Na boa. Na boa. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus. Ei, Jó era reto, justo, fiel, desviava do mal e não conhecia Deus. Está lá no livro. Ou você lê o livro só para ver que crente tem que sofrer, que crente tem que ter prova. Eu falo sobre isso. Tem uma live minha lá no YouTube que eu gravei, que eu falo sobre aflições e padrão de desgraça. O que é aflições? João 33,16 diz, no mundo teremos aflições. Mas eu venci o mundo, vós também vencerá. Então é uma promessa de Jesus que a gente vence esse mundão de meu Deus, sim. Nós não estamos aqui só para sofrer, só para ralar, só para penar, não. Então o que você precisa entender? Você precisa entender. Você não tem que separar para resolver um problema, você tem que resolver o problema. Porque Deus, ele não se agrada de uma separação. Não existe, a não ser em caso de adultério e de divórcio. Adultério e violência. Então a maioria das pessoas precisa entender 4 alicerces para um casamento. Primeiro, Deus. Segundo, intimidade. Não é amor, gente. Para com o negócio de amor. Amor não segura casamento. Igreja não segura casamento. Religião não segura casamento. Dinheiro não segura casamento. Então, primeiramente, Deus. Você conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas de todo o teu coração. Se você quer conhecer esse Deus que vai te abençoar o teu casamento. Eu vou dar um exemplo para você. Pastor, como que eu sei se Deus está comigo ou não? Se você orou. E o que você orou aconteceu, você teve uma resposta de Deus, Deus está contigo. O maior problema que você sabe do teu casamento é quando alguém fala assim, eu estou orando há 10 anos para mudar meu casamento e não mudou. Cara, você pode ter tudo, menos Deus. Então você precisa primeiro de Deus, segundo, intimidade. Não existe um relacionamento sem intimidade. E relacionamento não é só casamento. Não existe amizade sem intimidade. Intimidade, gente, não é ficar pelado. Intimidade, isso é sexo. Intimidade não é você ficar nu, não é você se despir de roupa, é se despir de alma. Intimidade é quando você tá... Uma pessoa que tem intimidade com o marido, ele não tem segredinho no celular, ele não tem segredo na rede social, ele não tem segredo na conta, ele não tem segredo de nada. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Intimidade é diferente. Na intimidade existe uma coisa chamada cumplicidade. Se você perguntar para mim, eu já falei isso, mas vou repetir para quem está entrando agora.
Qual que é a maior característica do meu casamento? Não é amor. Não é. A maior característica do meu casamento é a amizade que eu tenho com a Lila. Nós somos amigos, nós temos intimidade. Nós temos intimidade. Peraí, pastor, você chora perto da Lila? Choro. Eu tenho intimidade, eu choro. Eu reclamo, ela reclama. Com a intimidade, um conversa com o outro. Com a intimidade, a gente tem intimidade do corpo, tem intimidade de alma. Às vezes, com intimidade, não precisa nem do outro dizer. Você já percebe. Então, você precisa de 4 pilares. O primeiro pilar é Deus. O segundo, intimidade. O segundo pilar, o terceiro pilar, dinheiro. Ei, não existe casamento que dê certo se o dinheiro não tá bom, se a vida financeira não tá boa. Vai gerar briga, vai gerar decepção, vai gerar atrito. O dinheiro é importante sim. Não é ser rico. Eu falo isso durante esse código, essa semana inteira. Eu fiz uma live por dia só sobre dinheiro. Tá lá no YouTube. Só sobre dinheiro no casamento. Você tem que entender que o maior responsável, os 2 maiores responsáveis por divórcio, segundo o IBGE, é dinheiro e sexo. É o que mais separa crente. É o que mais separa pastor. É o que mais provoca adultério. É o que leva à destruição total. Para com esse negócio de achar que tudo é falta de caráter, que tudo é porque não tem Deus, é porque não tem caráter. 4 pilares, se o seu casamento não tiver, não sou eu que estou falando. Os números mostram que os casamentos, a partir de agora, têm uma média de duração de 5 anos. Ei, eu sei que tem pastor aí na live. Você sabia que a previsão é que nos próximos anos, um casamento não dure nem 5 anos? Você sabia que só no ano de 2024 tivemos mais de 500 mil divórcios de crente, de católico, de gente que anda com a Bíblia debaixo do braço? Estão se separando, estão traindo, porque não entenderam ainda o que é um casamento nos dias atuais. Pastor, casamento sempre foi a mesma coisa. Não foi, não. Ei, eu sou casado há 34 anos, eu tenho 16 filhos, 27 netos, 2 bisnetos. Eu estou vendo a minha 3ª geração. Além de ter experiência acadêmica, além de ter experiência de vida, experiência ministerial, eu atendo casal todo dia. E eu te falo para você sem medo de errar. O casamento hoje em dia é mais difícil ser casado do que antes. Eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, para homem no passado, a coisa mais fácil do mundo era ficar casado. Porque mulher não tinha voz, mulher não tinha respeito, mulher não tinha direito. A mulher, mas minha avó viveu 50 anos casada e não teve nada disso. Claro, suportando tudo, caladinha. Aguentando macho, caladinha. Aguentando abuso psicológico, abuso físico. Você consegue entender? Antes era mais fácil. Você quer outra coisa que eu vou te falar? Se você não concorda, pode falar. Você está ao vivo, tem chat aí. Você sabia que antigamente era mais barato ser casado? Era mais barato ter filho. Eu falei isso lá na live 2. Antigamente era mais barato ter filho. O filho custava barato. Hoje um filho é caríssimo. Se você não tiver dinheiro, cara, você não vai... Espera um pouquinho, homens, agora essa mensagem é para você. Ah, pastor, então quer dizer que minha mulher, quando eu ficar desempregado, ferrado, ela vai me deixar. Vou te contar um negócio. Você tem noção do que é para uma mãe ver um filho pedir algo e não ter? Você tem noção do que é para uma mãe passar privações? Você tem noção? Eu vou te dizer uma coisa. Lá na live 3, eu falei para vocês, eu mostrei a live sobre Provérbios 30, a oração de Agur. Gente, quando você entender dinheiro no casamento, lá no Código 1 eu fiz o raio-x do casamento, o raio-x do dinheiro. Lá no Código 1, que está gravado lá no YouTube, eu falei que o problema não é a conta no vermelho, o problema não é a falta do dinheiro. E outra, e não é o excesso, porque tem gente que larga porque tem muito dinheiro, principalmente homem. É muito comum um homem era pobre, quando ele melhora de vida, ele troca de mulher. Você sabia disso? Você sabia que a maioria dos homens, que quando é pobre, ele começou a melhorar de vida, a primeira coisa que ele faz é trocar de mulher? Você sabia disso? Aí você fala, é porque o cara não tem caráter, é porque o cara não é, cara, é outras coisas. E eu expliquei lá na live 1.
E eu falei sobre a questão financeira lá na live 1. Você quer acreditar? Acredita. Não quer? Fica aí achando que é só falta de caráter, é só porque ninguém presta. Fica aí sozinha. Ou fica aí no que é pior, num casamento merda. Lá na live 2, eu falei sobre aliança financeira. Lá eu falei que casamento não é uma sociedade tipo CNPJ, mas um time onde vocês precisam estar junto o tempo todo, onde tem que ter intimidade. O motivo de todas essas lives é mostrar para você os 4 pilares mais importantes do casamento. Cada pilar desse eu poderia fazer aqui 10 lives, explicando cada um deles. E o primeiro pilar que você tem que trazer para o teu casamento é Deus. Mas não esse Deus da religião, não esse Deus que proíbe tudo, não esse Deus que não é o Deus de Jó, que Jó achava que conhecia. É o Deus que Jó conheceu. E ele só conheceu depois da prova. Jó só conheceu a Deus verdadeiramente depois que sofreu, depois que perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu família. Você vai esperar isso acontecer com você, para você conhecer o teu Deus. Você está entendendo? Ah, mas Deus do início do mundo tem adultério e tem divórcio. Tem mesmo, porque Deus, sabe onde tudo começou? No Éden, com a queda do homem. Mas não significa que isso tem que ter, isso não é normal. Você entendeu? A coisa melhor do mundo é você viver 34 anos, 30 anos num casamento sem adultério, sem chifre, sem problema, sem sofrimento, viver um casamento de felicidade. É isso que Deus quer para você. E sabe para que está aqui? Você sabe por que aqui fala que tem adultério desde o início do mundo? E está mostrando o que as pessoas fizeram para ter adultério. E o que elas fizeram para não ter. E você não aprende. Aí você acha que eu vou orar, eu vou jejuar e não vai ter. Tá assim de mulher orando. Tá assim de mulher orando, levando chifre. Tá assim de mulher e homem na igreja, levando chifre. Não é desse Deus que eu quero que você aprenda, não é esse Deus que eu quero que você conheça. Você não confunda Deus com religião, não confunda Deus com homem, não confunda Deus com modelo de gente, com modelo de sociedade, com dogma, com doutrina. O que tem no canto da câmera? Eu não sei o que tem no canto da câmera, deixa eu ver aqui. Pronto, era um fio, agora não tem mais. Você consegue entender? Então lá no código 3... nós falamos sobre o mapa da prosperidade do casamento. Nós falamos sobre dívida, nós falamos sobre pedras no caminho, nós falamos sobre sonhos, sobre a luz. Está lá no YouTube para você ver. Lá no código 4, eu falei sobre escudo, sobre proteção, sobre como proteger o teu casamento. E o que é esse escudo? É o escudo da gratidão. Ter um coração que reclama, murmuração. E eu falei tudo com base bíblica. É que você está chegando agora... E o que acontece agora, pastor? Qual que é o encerramento dessa série? Se você está com a alma ainda ferida, se você já foi traído, se você já foi enganado, se você já sofreu, eu escrevi 3 livros. Como assim? Eu sempre procuro fazer um acordo com você que está aqui me vendo. Como assim um acordo, pastor? Eu quero fazer um acordo com você que está aqui da seguinte maneira. Que acordo é esse? É um acordo de mudança. Eu não quero te vender curso, eu não quero te vender mentoria. Eu criei a comunidade, a Aliança de Casamento, Aliança de Vida, através de um grupo chamado Comunidade Academia do Casamento. É gratuito, entra lá. Lá você vai ter acesso a lives, você vai ter os links, você vai ter o link dos vídeos, você vai ter áudio lá no Spotify sobre casamento. Lá nós vamos discutir sobre isso. Eu vou te ensinar a ter um casamento. Eu vou te ensinar a identificar. É possível identificar um chifre 1 ano antes dele acontecer. Você sabia disso? Você sabia disso, mulher? Que é possível você identificar se o seu marido... Não é se ele colocou, é se ele vai colocar chifre. É possível identificar se o seu casamento está bem ou não. É possível identificar muita coisa. A Bíblia é um alerta. A Bíblia nunca foi mais clara. A Bíblia é tão atualizada que ela é o jornal de amanhã. Já dizia lá o pregador. Gente, tudo tem um manual. Quando você compra um carro, tem um manual. Casado há 20 anos, foi embora e me traiu. 3 meses foi embora. Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai gostar. Mas ele não te traiu do nada. Não foi da noite para o dia.
essa traição já vinha acontecendo ou planejando acontecer, ó, há muito tempo. Ninguém levanta de manhã cedo e diz assim, hoje tá um bonito dia, hoje eu vou trair. Não. E outra coisa, eu falei lá na live de número 2, eu falei o seguinte, tudo o que acontece na tua vida, tudo, você pode, ou você tem culpa, ou você tem responsabilidade. Eu vou te dizer uma coisa, Priscila, você pode não ter culpa e eu tenho certeza que você não tem culpa de uma traição. Porque a culpa de uma traição nunca é do traído, ficou claro isso? Ficou claro disso? Mas você tem responsabilidade, eu não te conheço, eu não te vi, mas eu sou capaz de afirmar. Porque antes disso acontecer, antes dele ir embora, teve muitos sinais que você não identificou. Ou ignorou, ou fingiu que estava tudo bem. Ah, pronto, tá aí. Perdoei ele 4 vezes. Cara, para pensar. Você sabe qual é a primeira coisa que você precisa entender sobre perdão? É que perdão não é para todo mundo. O dia que você entender o que é perdão, você larga de ser besta. Pregam por aí um perdão coach. O Satanás é esperto. Satanás é astuto. Você sabe por que Jesus diz assim, fugir da aparência do mal? Porque do mal você não escapa. Então Jesus manda fugir da aparência. Você quer uma coisa que é a aparência do mal? Perdão coach. Aquele papo que alguns pastores, que alguns coaches dizem assim, que você tem que perdoar todo mundo. Perdoa para você se libertar. Tem que perdoar. Não, perdoa. E eles falam assim, ó, perdoar não é amnésia. Você perdoa, mas não esquece. Perdoa, mas não quero mais saber. Perdoa, mas não quero mais negócio. Isso é coisa de demônio, coisa de Satanás na tua vida. Eu vou te contar um segredo que talvez você não sabe. E é um segredo que eu nem tinha planejado para falar aqui. Você precisa entender que o perdão coach, que perdão não é uma escolha. Você consegue entender isso? Você consegue entender ou não? Você consegue? Eu vou te falar um negócio para você sobre perdão. Não estava nem planejado aqui. É porque a Priscila surgiu aqui com o assunto. Ela disse que foi casada há 20 anos e o marido do nada foi embora. Aí, conversando aqui, ela postou de volta aqui, que já tinha perdoado ele 4 vezes. Eu vou te explicar uma coisa. O perdão, minha filha, não é uma obrigação. É uma escolha. E uma escolha precisa ser feita com sabedoria de Deus, não na base da emoção. O perdão não é para sair perdoando todo mundo por atacado. Perdão, só existe perdão em um caso. E eu vou provar para você aqui. Quando alguém se arrepende de verdade, muda de comportamento e quer continuar a vida com você de forma diferente. Se você perdoou a primeira vez, não teve mudança de comportamento, continuou de novo, você não tem que perdoar de novo porcaria nenhuma. Você consegue entender isso? Consegue entender ou não? Você consegue entender? Perdão é para quem se arrepende de verdade. Nem Deus perdoou todo mundo. Ele rejeitou Saul. Aí, inclusive, Samuel tá lá. Samuel ficou com a ladainha chorando. Ai, Senhor, perdoa Saul, ele é tão bonzinho, perdoa. Deus deu uma bronca no Samuel. Tá aí na tua Bíblia. Lá em 2 Samuel. Deus não perdoou Saul, ponto. Por que você tem que perdoar todo mundo? Porque o perdão de Deus, ele é diferente. Aí você fala, mas eu não vivo no Velho Testamento. Tá bom. Então tá bom. Jesus não perdoou todo mundo. Como assim Jesus não perdoou todo mundo? Eu te explico. Na sua dor, na sua agonia, teve um momento que Jesus pensou em desistir. Que ele chegou a falar para Deus assim, se possível, apaga de mim, afasta de mim esse cálice. E aí ele falou, Pai, perdoa-lhes. Ele não perdoou, ele mandou o Pai perdoar. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já o ladrão na cruz, no mesmo livro, no mesmo capítulo, ladrão Dimas na cruz, se arrependeu. Na mesma hora, Jesus não mandou o Pai perdoar. Na mesma hora, Jesus disse, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou ele na hora. Ei, perdão é para quem tem arrependimento. Pare de ficar perdoando todo mundo. Perdão, eu perdoo, mas não tem amnésia. Você não perdoou.
Porque a Bíblia diz que o perdão, quando Jesus perdoa dos seus muitos pecados, nunca mais se lembrará. Ele joga nossos pecados no mar do esquecimento. Como é que você está falando que perdoa e não esquece? Sabe por quê? Porque você não perdoou. Porque quando perdoa de verdade, tem mudança de comportamento. E só perdoa de verdade se arrepender. Ei, eu vou te falar a verdade. Eu não perdoo todo mundo, não. É sério. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Ah, mas pecou comigo. Eu entrego na mão de Deus. Falo, Senhor, toma conta. Porque minha parte já fez. Eu não tenho capacidade de perdoar, não. O cara me machucou, me maltratou, me traiu, me humilhou. Aí eu vou lá, eu te perdoo. Nem Jesus fez isso, criatura. Você consegue entender? Você consegue entender? Pare de querer perdoar todo mundo. Cara, você não tem obrigação. Não, você tem que perdoar, irmã, porque você tem uma vida boa. O perdão faz bem para você. Faz, claro que faz. Perdão faz bem para você, principalmente. Ah, e se pedir perdão? Aí é 70 vezes 7. Mas e se acontecer de novo? Eu duvido alguém que se arrepende de verdade, ele pode errar em outra coisa, mas a mesma coisa. Deixa eu te contar uma coisa, você precisa assistir minha aula sobre pecado, transgressão e iniquidade. Ei, Deus, às vezes nem olha a tua transgressão, porque está escrito assim, bem-aventurado o varão cujo Senhor não lhe imputa as suas transgressões. Tem transgressões, segundo a Bíblia, que Deus nem olha. Tem pecado, todo pecado será perdoado. Todo. Desde que haja um verdadeiro arrependimento. Não existe um pecado na Bíblia, nenhum, que a pessoa não teve que se arrepender para ser perdoado. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Você consegue entender? E a iniquidade? Ainda não vi. Deus não destruiu o iníquo. Pastor, me traduza para mim. Entenda uma coisa. Seu marido ou a sua esposa adulterar é um pecado grave. Mas se tiver arrependimento, tem perdão diante de Deus e diante do homem. Você consegue entender? Mas a iniquidade, se ele tem um amante, isso não é mais pecado, isso é iniquidade, é viver no pecado. E assim como Jesus, assim como Deus rejeitou Saul, assim como Jesus olhou para o céu e angustiou, você não tem que perdoar, não. Você consegue entender? Você não tem que estar perdoando todo mundo, amiguelão. Não perdoa o Nico. E se você viver com o Nico, você vai ser destruído igual Jonatas foi. Igual Tamar foi. Tamar foi abusada de Aminon, não pelo erro dela, mas pelo erro do pai dela. Pelo erro do pai dela. Você consegue entender? Então, se você está vivendo com um homem que tem amante, você está vivendo iniquidade. Você está pagando e vai pagar por um pecado que nem seu é. Ei, o que Jonas fez para morrer? Jonatas. O que Jonatas, filho de Saul, fez para morrer? Você consegue entender? Você quer o Novo Testamento? Vai para o Novo Testamento e me acha lá no Novo Testamento um perdão sem arrependimento. Um perdão sem arrependimento. Só um. Ah, eu acreditava que tinha que lutar pelo meu casamento. É claro que você tem que lutar pelo seu casamento. Eu luto pelo meu. O que eu mais fiz na minha vida, eu luto pelo meu casamento. Mas o que é que eu tenho que lutar pelo meu casamento? É mudando o meu comportamento, mas não permitindo ser traído 24 horas por dia. Isso não é luta pelo casamento, isso é suicídio emocional, isso é suicídio da tua alma. Você está matando a tua alma vivendo num casamento de traição, de agonia, de desespero. Você consegue entender? Eu quero que você, se você não entendeu, vai lá no YouTube e assista minhas aulas. E assista as lives, é de graça. Casamento não vem pronto, você tem que construir. Meu Deus, que isso, não é a minha Bíblia. A sua Bíblia, então, está diferente dessa. Me mostra na Bíblia, na sua Bíblia, aonde você tem que perdoar um traidor que não se arrepende. E tem que viver com ele. Mostra para mim na tua Bíblia. Você consegue entender? Mostra para mim. Mostra para mim na sua Bíblia. Onde está escrito que eu tenho que perdoar uma pessoa que me traiu e ele não arrependeu? Se ele não se arrependeu, se ele não teve mudança de comportamento, mostra para mim na sua Bíblia se tem. Não tem, meu filho. Não tem. Não existe. Você consegue entender? Não existe. Então, o que nós falamos aqui, e hoje eu quero falar para você sobre o Código 5.
sobre o segredo final para que a sua aliança não seja apenas forte, mas inquebrável por toda a vida. Hoje eu quero te mostrar que o dinheiro, quando mal administrado, é um assassino da intimidade. Ele destrói casamento. Você está entendendo? A tensão das contas atrasadas, a vergonha de falar de dívidas, o estresse do dia a dia, tudo isso se infiltra na vida do casal e esfria na cama, apaga a conversa, mata o desejo. Quando você tem problema financeiro, você não tem intimidade. Quando você não tem. Podemos perdoar, mas não somos obrigados a conviver com essa pessoa. Bom, eu vou te responder, imagina, Jesus te perdoa, mas não quer mais conviver contigo. E aí? Responde para mim isso. Responde para mim. Ó, pastor, é assim, ó. Eu devo perdoar, mas não quero mais saber daquela pessoa. Mostra para mim onde na Bíblia Deus ou Jesus perdoou alguém e não quis mais saber dele. Só mostra um capítulo. Mostra para mim. Mostra para mim um ponto na Bíblia. Onde Deus ou Jesus diz que perdoa, mas não convive. Sabe o que você está fazendo? Você está perdoando de araque. Você está perdoando de mentirinha. Só para dizer que perdoa. Para satisfazer o teu ego. Porque o verdadeiro perdão, ele não existe sem arrependimento, sem mudança de comportamento. Jesus me perdoa de tudo, todo o pecado do mundo. Jesus levou na cruz, mas sem arrependimento eu não tenho acesso à cruz. E sem mudança de comportamento eu não vou viver o reino. É isso que eu quero que você entenda. Você consegue entender? Você consegue entender? Deixa eu ver aqui se... Ele foi embora há 60 dias, me traiu muito durante 16 anos e eu cansei. Nossa, você demorou demais para cansar. Você tolerou um cara te trair 16 anos. E aí você quer culpar quem? A culpa é só sua. Ou você tem culpa ou tem responsabilidade. Você consegue entender? Então você não tem que viver num casamento de traição, minha filha. Separa, pede o divórcio, manda embora, toca da sua vida, expulsa, sai de perto de um iníquo. Não viva num casamento onde o marido te abusa, te maltrata. Isso não é papo isso é religioso, que fica usando Bíblia com texto aleatório, com versículozinho tirado do não sei de onde, para poder forçar você a viver com esse iníquo. Não viva com a iniquidade. Não viva. Você tem que se curar dessa dor. Jesus cura você, mas você precisa querer. Mas não pense que ele vai te curar você vivendo com esse homem te traindo. Você está embaixo de uma casa maldita, de maldição. A iniquidade dele vai refletir em você. E eu não estou dizendo isso de uma forma que você... Eu não estou profetizando na tua vida, eu estou te mostrando o óbvio. Pastor, o senhor acha que ele mudar e eu devo restaurar minha família? Minha filha, um cara que te traiu 4 vezes mudar, eu duvido muito. Mas se você quer tentar, tenta a quinta. Tenta a quinta. Eu não vou te enganar. Você mesmo está acabando de falar, ele te traiu 4 vezes. 4. E foi embora com a amante. Aí agora ele volta na quinta, ele mudou, eu quero de volta. Se livra dessa dependência emocional. Isso não é amor não. Procura ajuda, procura um psicólogo, procura um terapeuta de casais. Entra lá na comunidade, eu vou te ensinar. Ah, eu não quero você porque eu não gosto de você. Tudo bem, procura um psicólogo, procura um terapeuta. É impossível. As chances de alguém mudar depois de 3, 4 vezes que traiu é quase nula. Você consegue entender? É quase nula. Para de querer colocar Deus no meio de uma bagunça dos infernos. Deus não tem nada a ver com isso. Se cura disso. Isso que você está querendo, que você está sentindo, chama dependência emocional. E eu te entendo. Mas tem cura, procura ajuda, minha filha. Você não vai sair disso. E de preferência não fala com o pastor e nem com o religioso. A hora que algum religioso vir citar a Bíblia para você, manda ele catar coquinho. Vai procurar ajuda. Vai procurar a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Ei, a Bíblia não fala só de espiritual, não. Ela fala de alma. E você não cura a sua alma com oração, não. Você não vai curar, você vai curar com outros remédios. Consegue entender? Ah, pastor, mas é possível um cara que traiu tanto mudar? Cara, milagres acontecem. Eu creio em milagre. Mas você está disposta a pagar o preço? Você está disposta
Você está disposto a ser chifrado aí mais umas 10 vezes até ele mudar? Se você tá, fica. É uma escolha sua. Tem gente que é masoquista, tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de apanhar, por que não vai gostar de sofrer? Se você é assim, fica, continua casada. Deixa ele te trair, ele vai trair. Uma hora ele cansa de trair quando ele estiver velho, doente, cheio de doença, cheio de problema, na miséria, e ele vai parar. Quem sabe? Né? Não é verdade? Eu não tô aqui para passar pano para você, não. E nem para agradar religioso sem noção. Tá certo? Vamos lá. Entenda uma coisa. Gênesis 2:24 diz que nós somos uma só carne. O que é ser uma só carne? Significa que o que acontece com ele pode acontecer comigo. Por isso que a Bíblia diz assim, que a esposa é santificada pelo marido e o marido é santificado pela esposa. Então, se eu estou em santificação, a esposa está, se ela está, eu estou. Uma só carne é isso. Só que tem um detalhe. Você paga pelos pecados dele, sim. Você pode não ser condenada pelos pecados dele, mas as consequências do pecado dele vai vir sobre a tua vida. Ei, minha filha, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você tem um marido que vive no adultério, que vive na prostituição, que vive na pornografia, que vive na iniquidade, a vida desse homem vai ser destruída. Deus não está na vida desse homem, mas esse homem está na tua cama, num leito. E o leito precisa ser sem mácula, ele está maculando o teu leito. Você acha que Deus pode até não te condenar porque você é inocente, mas você acha que ele vai abençoar a tua casa? Você acha que a casa de um adúltero é abençoada? Você acha que a casa de um homem iníquo é abençoada? Onde? Na cabeça de quem? Você consegue entender? Não vai. Não vai. Por mais que tem gente aqui nos comentários tentando defender, passar pano, tá assim de religioso com baixo da Bíblia que tem amante. Tá assim de pastor com amante. Tá assim de gente, quando você, antes de você ouvir o conselho de um religioso, checa a vida desse indivíduo. Pergunta para a mulher dele, para os filhos dele, como que ele é. Procura saber. Que de repente ele tá te mandando você ser escrava porque ele faz a mulher dele de escrava, porque ele faz a mulher dele de palhaça. Você está entendendo? Adultério é maldição para toda a família. E eu vou te falar uma coisa, a não ser que se arrependa de verdade, que chore, que sangra, que fique triste, que muda de vida dali para frente, que vire um outro marido, que implore para você perdoar. Se acontecer isso, perdoa. 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 Perdoa, ora a Deus, Deus vai te curar, Deus vai tirar isso. Você não vai esquecer da noite para o dia, mas você vai ser curada. Procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um terapeuta para se curar dessa dor, mesmo se você perdoar. Se não perdoar, procura ajuda. Se perdoar, procura ajuda também. Ou você vai ficar vivendo esse inferno a vida inteira. Ei, a palavra não manda você amar mais o outro do que você não, é você amar a ti mesmo, a te amar, a buscar, para tirar o reino de Deus que está dentro de você, você precisa se conhecer, você precisa se amar. Você consegue entender? E não é só terapia, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Você precisa alimentar teu espírito. Com o que você alimenta teu espírito, pastor? Se alimenta com oração, com jejum, com palavra, com consolo, com adoração a Deus. Buscando a Deus se alimenta teu espírito. Só que você precisa de um terapeuta, você precisa de um psicólogo para alimentar, para mudar. Talvez a neurociência vai quebrar padrões de comportamentos neurais que você tem na tua cabeça. A tua alma precisa ser tratada, o teu corpo precisa ser tratado. E quando eu falo do corpo, não é comida, não é físico, é a tua casa, é o teu negócio, é o teu dinheiro, é o teu ministério, é o teu emprego. Você precisa cuidar disso. Ei, não existe uma vida só espiritual. Você é evangelista há 17 anos e o tempo todo aprendeu a alimentar o espírito. Você está isso, você ora, você busca a Deus, mas a tua vida está destruída. Porque se você lê lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus. O que é ser irrepreensível? É não ter motivo para falhar no corpo, na alma e no espírito. Quando você morrer, o teu espírito vai voltar para Deus, não tem problema, mas é a condenação da tua alma. É o que diz a palavra. Você consegue entender?
A ajuda que eu te ofereço é para 4 coisas. Eu escrevi um livro que fala sobre as 4 coisas. Sobre Deus, separar Deus do homem, separar Deus do religioso, separar a Bíblia do eu acho. Ei, aqui não tem nada para interpretar, ninguém tem autorização para... Se não está na Bíblia, não tem nem que ninguém fala, mas eu entendo. Vai entender na baixa da égua. Aqui é o seguinte, se está escrito aqui, e não pode ser um texto, você não pode pegar apenas um texto fora do contexto. Você sabe por que existe? Eu vou pegar essa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia da Reforma. Não, não é essa não, tem outra aqui, quer ver? Acho que é a Bíblia... É a Bíblia do pregador. Você já viu aquela... Ah, tá aqui embaixo, aqui, ó. Tô usando ela aqui embaixo, ó. A Bíblia diz o seguinte, ela tem umas referências embaixo. Se aquele texto está dizendo alguma coisa, tem que ter outro confirmando. Se não tiver, é só uma opinião. Ei, Paulo escreveu assim, ó. Teve coisas que Paulo falou, e diz eu, não o Senhor. Teve coisa que o Paulo falou, diz o Senhor. E teve coisa que ele falou, diz eu. Era ele falando, era a opinião dele. Serve para você? Aí o próprio Paulo responde, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Você consegue entender? Então, quando você entende desses 4 pilares, Deus, intimidade, dinheiro e sexo, o seu casamento fica blindado. Seu casamento não vai ficar blindado só coração. Seu casamento não vai ficar blindado se você só for para a igreja. Se o seu casamento tiver o espiritual, beleza, vai ser bom até certo ponto, só que vai chegar uma hora que a intimidade vai falhar. Tem gente que cuida mais da igreja do que do marido, cuida mais da igreja do que da casa, fica mais no ministério do que na casa dele, cuida mais dos irmãos da igreja do que da família. É intimidade. Não adianta você querer ter intimidade e estar na igreja se não tem o básico para sua família. Aluguel. Ei, você sabe como que é a oração de Agur? Senhor, não me deixe tão pobre a ponto de te envergonhar. Você sabe o que significa isso? Que se você for muito pobre, você vai envergonhar Deus. Você consegue entender? Se você for muito pobre, você vai envergonhar Deus. É o que está na Bíblia. Então vai lá. E tem referência? Tem referência. Só que também o mesmo Agur diz o seguinte. Não me deixe tão rico a ponto de te esquecer. Porque se você for rico demais, você vai esquecer a Deus. Ah, aqui eu não estou advogando em causa própria, mas eu já vivi na pobreza, na extrema pobreza, eu envergonhei a Deus. Como que eu envergonhava a Deus? Eu não paguei luz, minha luz atrasou. Minha água foi cortada. Meu aluguel, eu fui despejado. Você acha que alguém que vê um crente ser despejado vai falar o quê? Ah lá o crente lá, ó. Ah lá o crente lá, ó, não paga o que deve. Ah lá o crente com o nome no SPC. Ah lá o crente com o nome no Serasa. Ah lá o crente devendo e não pagando. E eu não estou nem falando de caráter. Porque às vezes, tudo bem, tem cara que dá o cano, não paga por falta de caráter, mas tem... Ei, vem me dizer para mim, você que é casado, você que já criou filhos, você já passou dificuldade, foi porque você quis? Foi porque você não tinha caráter? Você não deu uma casa boa, talvez você não deu um uniforme bom, não comprou material de escola, é porque você não tinha caráter ou porque você não tinha dinheiro? Ser pobre demais envergonha a Deus. É o que está escrito. Você tinha que ser exemplo, você tinha que ser o crente mais bem pagador, você devia ser o crente Não estou falando de você ser rico, lembra-se, a mesma oração. Não me deixe tão pobre para ponto de envergonhar a Deus, e nem tão rico a ponto de esquecer. A Bíblia alerta sobre riqueza. Se você anda procurando riqueza, a Bíblia diz que junto com a riqueza vai trazer maldição, vai trazer inveja, vai trazer ganância, e a maioria se desvia do caminho. É a Bíblia. Você consegue entender? Mas o dinheiro é importante. Você precisa aprender o dinheiro, você precisa trazer a prosperidade de Deus para a tua casa. O que é a prosperidade? Eu já falei sobre isso em toda live. Riqueza é ter muito de algo. Tem gente que é rico de filhos, como eu. Eu sou rico de filhos, eu sou rico de casamento, eu sou rico de neto. Tem gente que é rico de saúde, tem gente que é rico de amigos, e tem gente que é rico só de dinheiro. Mas a pobreza é uma desgraça na tua vida. A pobreza no teu casamento é uma desgraça. A pobreza vai fazer os teus filhos envergonhar Deus. A pobreza vai fazer você envergonhar Deus.
O povo de Deus não pode ser pobre, mas o povo de Deus não deve ficar com ganância da riqueza, querendo ser rico, querendo ter carro importado. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar, mas você não pode perder seu tempo procurando isso. Você não pode querer ter um monte de coisa. Bem-aventurado o varão cujo Senhor te dê fazendas, mas que viva dela. Você precisa do dinheiro para viver, para ter prosperidade. O que é prosperidade, pastor? É ter o suficiente de tudo. Se você quiser aprender, lá nos meus livros eu falo sobre isso. Eu não tenho dinheiro para comprar seu livro, pastor. Ok, entra lá na comunidade, assista meus vídeos no YouTube, é tudo de graça. É tudo de graça. Mas você precisa entender que não é só falar de dinheiro. É falar com honestidade, com parceria, é ter propósito. É lugar onde a alma e o corpo e as finanças se tornam um só. Casamento é unido. Um casamento é feito de Deus, de intimidade, de dinheiro e de sexo. Sem isso aqui não tem casamento. Sem essas 4 coisas não existe casamento. Se o seu casamento não tem essas 4 coisas, você não tem um casamento. Você pode ter o que for, menos casamento. Você quer ter um casamento de verdade, tem que ter Deus em primeiro lugar, mas não é o Deus da religião, não é o Deus da Assembleia, não é o Deus da congregação cristã, não é o Deus do Testemunho de Jeová, não é o Deus do Adventista, não é o Deus da Lagoinha, não é o Deus de... Não, é o Deus daqui, ó, que está aqui, ó, é o Jesus daqui. Ah, mas todos usam, cada um do teu jeito. Não queira levar o Deus de Jó para tua casa. Leva os Deus que Jó conheceu depois da prova. Não o Deus antes da prova. Alguém já tinha te falado isso? Alguém já tinha te mostrado sobre isso? O próprio Jó diz, e eu conheci a Deus só de ouvir falar. Talvez você conheça a Deus no teu casamento. Se teu casamento está em traição, se teu casamento está em adultério, se teu casamento está na miséria, eu te garanto, não tem Deus no teu casamento, ponto. Porque quando Deus chega, a prosperidade vem junto. A alegria, a paz, mesmo na maior dificuldade, mesmo na maior angústia. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Você pode ter aflições. João diz lá, João 33, 16, 33, ele diz, no mundo tereis aflições, mas Jesus diz, eu venci o mundo, tu também vencerás. Você quer a prosperidade de Deus na tua casa, você precisa conhecer a Deus primeiro. Você não pode servir Deus como Jó servia, sendo reto, justo, fiel, desviado do mal, mas não conhece a Deus, não adianta nada. Você quer conhecer o Deus que eu conheço? O Deus que está no meu casamento há 34 anos, o Deus que me ajudou a criar 16 filhos, o Deus que está na vida dos meus netos. Eu vejo Deus, o mesmo Deus meu, eu vejo na vida dos meus netos. Você consegue entender? Negar a si mesmo não é negar o óbvio, não é negar a vida, não é negar viver. Você consegue entender? Você tem que separar o que é metafórico, o que é real na palavra de Deus. Senão você vai... Aqui está dizendo assim que você precisa matar a carne. Então eu vou dar um tiro na cabeça para matar minha carne. Não, cara, é matar os desejos, é matar aquilo que te prejudica. Aquilo que tem no mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos aqui. É aqui que você pode perder a graça de Deus. É aqui que você pode ir para o inferno. Você consegue entender? E o teu casamento pode te levar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta agora. E seja honesto. Você queria ter o casamento que teu pai e tua mãe teve? Se você é filho de crente, me responda aí. Sim ou não? Você queria ter o casamento igualzinho teu pai e tua mãe teve? Você quer ter um marido igual seu pai foi? Você quer ser um esposo igual sua mãe foi? Seja honesto. Você consegue entender? Você precisa construir uma ponte de intimidade que liga essas 4 coisas. Você precisa, um casamento sem esses 4 pilares não subside nos dias de hoje. É por isso que tem tanta gente se divorciando. Foram mais de 500 mil divórcios de católico e de evangélico só em 2024. Não tem ninguém que divorcia mais do que católico e evangélico. Os dois estão no mesmo paçoca. Os dois estão na mesma pataquada. O que mais tem é divórcio dentro da igreja, traição.
Adultério. Está na hora de dizer um basta, está na hora de fingir de cego. Está na hora. Ah, então a igreja que não presta, não. Quem não presta é quem vai lá dentro e não entende, não conhece a Deus igual Jó. Ei, você pode mudar isso. Como que você muda isso? Tomando a atitude de dizer, a partir de hoje, o meu casamento é uma aliança de vida. E para ser uma aliança de vida, você precisa entender Deus. Você precisa entender o que é intimidade do casal. Não é amor. Para, amor é depois. Amor é depois. Intimidade. Dentro da intimidade é amizade, é cumplicidade, é compromisso, é propósito, é aliança. Você precisa entender que sem dinheiro você não tem casamento. Você tem luta, você tem guerra, você tem briga, você tem confusão, você vai envergonhar Deus. E o dinheiro demais, eu vou te contar um segredo. Eu sou ex-morador de rua, minha mulher também foi jogada na rua quando tinha 15 anos. Quando tinha 15 anos, a Lila, ela foi abusada sexualmente. E naquela época os pais eram pastores, e muito rígido na época. E o cara que abusou dela ameaçou, porque era alguém da família, alguém do meio ali, que estava junto, que trabalhava com o pai dela. E quando o cara abusou naquela época, lá no Mato Grosso, no meio do Mato Grosso, nos anos 80, lá no Mato Grosso matava um por dia. O cara era violento, era assassino, mas era amigo, conhecido da família, trabalhava para a família na fazenda, no garimpo. E esse cara falou, se você contar depois de abusar, eu mato teu pai e tua mãe. E ela não contou. Só que quando encontraram ela toda ensanguentada, toda rasgada, perguntaram o que foi, eu fui abusada. Por quem? Eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. O pai dela chegou e disse, então você deve ser homem casado, por isso que você não pode falar. Na minha casa, a filha vadia não fica. Expulsou ela de casa com 15 anos. E ela foi para a rua. Eu já vivia na rua antes. E Deus preparou, uniu esses dois propósitos, duas vidas destruídas, sem princípio. Ela tinha princípio, eu não. Eu não tinha princípio, porque eu nasci e fui morar na rua. A minha mãe também é vítima de abuso. E me jogou na rua. E aí Deus uniu os dois propósitos. Dois propósitos, duas pessoas que, sem referência, ela ainda tinha. Eu digo a verdade, meu casamento hoje existe, se eu entendo hoje, se eu sou crente hoje, se eu sou pastor hoje, eu agradeço a minha esposa. Pela paciência, pelo amor, pelo ensino. Ela me mostrou o verdadeiro Jesus. Ela tinha tudo para não ter Jesus. Por quê? Cara, como que ela vai querer Jesus numa situação dessa que ela viveu? Mas ela disse uma vez uma frase para mim, falou, não é meus pais. Jesus não é responsável pelo que meus pais fizeram comigo. Jesus não é responsável por meus pais não ter... Tanto que hoje, eu vou te falar a verdade, hoje, os pais dela são os pais que eu nunca tive. A minha sogra, a minha mãe, o meu sogro é o pai que eu nunca tive. Mas o que eu quero te ensinar é por que que isso aconteceu. Porque o nosso casamento foi construído em cima de 4 pilares. Que pilares são esses? Deus, o Jesus da salvação. Não é o Jesus carrasco, não é o Jesus... Eu sei que Deus tem 3 características, justiça, amor e misericórdia. Mas eu não quero a justiça de Deus, eu quero o amor, eu quero a misericórdia. Para que tenha misericórdia, eu preciso ter amor. A misericórdia de Deus só vem sobre a sua vida se você tiver amor. Se você amar o próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a misericórdia de Deus vem para a tua vida. Ah, pastor, você não quer a justiça de Deus? Não. E se alguém fizer alguma coisa errada, você pede justiça? Não. E se você tiver direito, tiver negligenciando o direito seu, você quer justiça? Não. Porque eu aprendi com a minha esposa. E depois confirmei na palavra. Que a justiça de Deus é uma faca de 2 gumes. É uma espada de 2 gumes. Corta de 2 lados. Quando você pedir justiça, você quer entender o que é a justiça de Deus? Lembra daquele episódio de Salomão cortando uma criança viva ao meio. Você tem noção do que é cortar uma criança viva ao meio e dar um pedaço para cada mãe? A justiça é isso. Na justiça não há misericórdia, não há amor, não há nada.
A justiça corta dos dois lados. Por isso que a palavra diz. Muita gente fala que, mas só Deus pode julgar. Mentira. Aqui está dizendo que você pode julgar, que o santo pode julgar o ímpio, que o crente pode julgar o não crente, que o crente pode julgar outro crente. Aqui diz que pode. Só que aqui também diz o seguinte, que com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Topa? Topa a parada? E aqui diz também que de Deus não se zomba. Aquilo que semear, você vai colher. Você consegue entender? Você consegue entender? Então, o que acontece? A nossa vida tinha tudo para dar errado. Nós não era para estar aqui hoje te falando sobre casamento. Como que uma menina que foi para a rua se envolveu em prostituição, em droga? Sim, a minha esposa se envolveu em prostituição e droga. Eu me envolvi em prostituição e droga. Quando eu morava na rua, morei na rua até os 19 anos. Comi lixo. Passei fome, passei frio. Andei rasgado. Qual é a chance de duas pessoas dessa, sem pai, sem apoio de pai, sem rede de apoio, sem mãe, sem ninguém, vivendo na rua, no meio das drogas? Eu já usei tudo quanto é tipo de droga. A Lila já usou tudo quanto é tipo de droga. Qual é a chance da gente ter 16 filhos e nenhum nas drogas? E incrível, eu não estou falando para bater no peito. Eu não estou falando para bater no peito. Eu estou dizendo, graças a Deus, todos os meus filhos conhecem a Jesus. Todos, sem exceção. E eu não criei os 16, eu só criei 13. Porque 3 era quando eu vivia no mundo. Você consegue entender? Mas hoje eu conheço os 3. Hoje os 3 são pessoas que estão comigo, que me conheceram, que a gente criou um relacionamento. Mas quando eu os conheci já eram adultos. Mas me respeitam, me honram e conhecem a Jesus. Qual é a chance? É a chance do meu casamento dar certo sem esses 4 pilares. O seu casamento precisa estar alicerçado primeiro em Deus, mas não é só Deus, criatura. O seu casamento, além de ser algo espiritual, ele é humano. E para ser humano tem que ter escora. Qual é a escora? Primeiro, Deus. Segundo, intimidade. Se você não for íntimo do teu cônjuge, se você não for íntimo da tua mulher, se você não for íntimo da tua esposa, se você não for íntimo do teu marido, você não vai ter um casamento. Intimidade. Não se tem segredo, não se esconde senha, não se curte nada em redes sociais. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Pega a aba explorar do Instagram do teu marido ou a sua. Você tem coragem de postar ela em público? Tem. Você tem coragem de fazer um print da tua aba explorar do teu Instagram e postar na tua rede social para o mundo ver? Sabe por que você não tem? Porque ali deve ter alguma coisa que você esconde, que você tem vergonha. Não, eu sou crente, se eu postar isso. A pessoa, se o pastor vê eu vendo foto de mulher pelada, de mulher de biquíni. Tem homem que quando você abre explorar, só vê mulher de biquíni. O que você acha que é isso? Por que você acha que o algoritmo só manda para ele foto de mulher pelada, de mulher bonita, ou de homem malhadão? Por que você acha que o algoritmo só te dá o que você... Ele só dá para você colher o que você plantou. Você sabia disso? Você sabia que o algoritmo das redes sociais, da internet, ele é o algoritmo mais justo que existe. Ele só manda para você o que você merece, o que você quer, o que você busca. Não, pastor. Outro dia veio um negócio aqui que não é meu, não. É seu, sim. É que você está envergonhado do que veio para você, mas é seu. Intimidade é você não ter segredo com o filho, é você... Entenda uma coisa, eu não estou falando de segredo íntimo, não. Estou falando de segredo de negócio, de segredo de e-mail, de segredo de WhatsApp. Ei, todos os meus filhos têm senha do meu WhatsApp, do meu celular. Todos os meus filhos têm a senha do meu Instagram. Se eu morrer amanhã, meu Instagram, eles vão entrar lá e vão ver o que tem lá e vão postar lá. Da mesma forma eles. Ah, mas seus filhos não têm privacidade? Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho aqui no meu celular o Instagram. Eu tenho uma filha de 15 anos que está lá em cima. O Instagram dela está logado aqui no meu celular. Ah, mas ela pode fazer escondido? Pode. Mas na cara ela não vai fazer. Eu sei que ela pode fazer escondido, mas na cara ela não vai fazer. Então, além do pilar de Deus, o pilar da intimidade. Intimidade, não existe família sem intimidade, não existe casamento sem intimidade, não existe paternidade sem intimidade. Sabe o que aconteceu que o Felca descobriu?
Ah, porque tem um monte de gente, as meninas estão rebolando, as meninas estão... Sabe por quê? Por causa do pai e da mãe. A culpa não é da criança, é do pai e da mãe. Se está acontecendo alguma coisa, é o pai e a mãe é o responsável. Pronto. Não tem intimidade com o filho. Não tem intimidade nem marido e mulher. Na intimidade a gente chora, a gente se alegra. Na intimidade a gente mostra a nossa honestidade, o nosso caráter, a nossa honra. Um adultério não acontece por acaso, uma traição não acontece por acaso. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Honestidade e vulnerabilidade. Quando você tem coragem de mostrar os teus medos, as suas dúvidas, você mostrou a sua alma para o seu parceiro. Você consegue entender? E aí vem o próximo pilar, que é dinheiro. Que eu estou falando aqui, que essa live aqui é os códigos da prosperidade financeira. O dinheiro não anda sozinho. Ei, num casamento não existe meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro do filho, dinheiro do pai, dinheiro da mãe, é nosso dinheiro. Ah, mas só o pai trabalha. É nosso dinheiro. Só que se você não tem intimidade, o teu filho não sabe quanto você ganha. Teu filho não sabe quanto custa uma lata de leite. Seu filho não sabe quanto você paga de aluguel. Seu filho não sabe. Estou protegendo ele. Não. Você está criando um inimigo dentro da tua casa. Seu filho não sabe quanto que ele custa. Seu filho não sabe quanto custou para você dar um caderno para ele, dar uma roupa para ele. Seu filho não sabe quanto custa a TV a cabo. Seu filho não sabe quanto custa a conta da internet, a conta do celular. Ele não sabe porque você não tem intimidade com ele. Você não fala sobre isso. Ele não te conhece. E aí amanhã, é claro que se você deixar o cartão com ele, de crédito com ele, ele vai extrapolar o cartão, vai gastar tudo errado. Se você vacilar o cartão, tua esposa pega e gasta tudo. Claro, vocês não têm intimidade, vocês não têm respeito com o outro, vocês só são casados. Vocês só são casados. Tá assim de gente casada na igreja, mas não tem respeito um pro outro, não tem responsabilidade, porque não tem intimidade. Tem mulher que tem capacidade de pegar dinheiro escondido da carteira do marido para comprar a tal da brusinha. Pelo amor de Deus, gente, isso é pior do que uma proste. Isso é prostituição familiar. Tem mulher que só faz as coisas pro marido se ele pagar uma conta, se ele pagar uma unha. Ei, vai pra esquina vender porque não tem diferença. Desculpa aí a arrogância, mas não tem como não falar outra coisa. Tem homem que fala pra mulher, só dou se você fizer tal coisa. Manda aí, esse cara tá acostumado com o quê? Tá acostumado com ir na zona? Lá ele compra e oferece preço? Ou isso é um casamento? É um casamento sem intimidade, sem dinheiro. Você está vendo que Deus reflete em tudo isso? Não é só Deus, cara. É intimidade, é dinheiro, é Celso. Você só tem 3 altares na tua casa. Você precisa, se o seu casamento não tem isso, eu vou te falar uma coisa agora, eu vou te falar 3 coisas que seu casamento, que sua casa tem que ter. Se não tiver, não é se, é quando o teu casamento vai acabar. 3 coisas que sua casa tem que ter. Presta atenção. Tem aqui no TikTok quase 500 pessoas online. Aqui no Instagram tem quase 50, tá menos. No YouTube não sei quanto tem que eu não tô olhando. Mas eu vou te falar 3 coisas agora. Se a sua casa não tiver essas 3 coisas, se a sua casa não tiver 3 altares, não é se o seu casamento vai acabar, é quando. Não é se os seus filhos vão se perder, é quando. É só uma questão de tempo. 3 altares na sua casa. Primeiro, a sua casa precisa ter um altar para Deus. E quando eu falo em altar, não estou dizendo assim numa mesinha cheia de coisa, não. Eu estou dizendo um lugar específico para você ler a palavra, fazer um devocional, para você orar, para você louvar, para você cantar. A sua casa tem que ser um altar de Deus. Você consegue entender? Esse é o primeiro altar. É o altar de Deus da tua casa. É um lugar onde você ora, onde você lê a Bíblia, onde você... Isso tem que ser regularmente, não é uma vez por semana. Altar do crente não é igreja, criatura. É na tua casa. Igrejas tem outro sentido, que você precisa entender também. Igreja não é para você ir lá pedir, não é para você ir lá... Igreja não é para você ir lá agradecer, não. Igreja, para mim, agora eu vou te falar como Paulo. Paulo tem coisa que Paulo diz assim, e diz eu e não o Senhor. Então eu vou dizer agora como Paulo, e diz eu, não o Senhor. Igreja não é para louvar, para pregar evangelho, para evangelizar. Isso você faz na rua, em qualquer lugar, no teu vizinho, na tua casa. Igreja é para você adorar e louvar e ter comunhão com os outros irmãos. Para mim, igreja não serve para outra coisa a não ser para ter comunhão.
para não fazer amizade, para não estar junto com o povo, para ajudar o pobre, para ajudar a viúva, para levar comida para quem tem fome, roupa para quem tem frio. É para isso que serve a igreja. Para mim, a igreja não serve para mais nada. Evangelho na rua. Jesus não mandou, vai para a igreja pregar, não. Ele falou assim, ide pelo mundo pregar o evangelho. Você consegue entender? Então, o primeiro altar que você tem que ter na tua casa é o altar de Deus. Segundo altar, presta atenção. É o altar da sua família. Uma família que não tem um altar em casa, essa família está fadada ao fracasso. Pastor, qual é o altar da família? Chama-se mesa. Você tem que almoçar ou tomar café pelo menos uma vez por dia junto. Você precisa reunir com a sua família num churrasco. É com a tua família. Cheia de defeitos, cheia de problema. Você precisa criar intimidade com a tua família. Você precisa estar junto com a tua família. Pelo menos uma vez por dia. Vocês precisam sentar para ver uma série. Vocês precisam sentar para falar de alguma coisa. Para comer, sem celular, sem tela. Se você me perguntar, pastor, é isso que você fez? É isso que eu fiz no meu casamento para dar certo, 34 anos. Sem ser chato, sem ser pesado. Eu não estou casado porque eu sou obrigado. Eu não estou casado porque eu tenho ministério. E te falo para você, o meu casamento vale 1 milhão de vezes mais do que o meu ministério, do que a minha igreja, do que tudo junto. Se for para mim escolher, se Jesus chegar e falar, escolhe. Você quer ter o ministério ou a tua casa? Eu quero a minha casa. O ministério que vai para o raio que eu parta. Eu quero a minha casa é mais importante. Minha mulher é mais importante que a igreja. Minha mulher é mais importante que os cultos, é mais importante que evento, é mais importante que a irmã, é mais importante que pregar, que evangelizar. Só não é mais importante que Jesus na minha vida. E como eu não preciso de deixar ela para ficar com Jesus, eu estou no céu. Você consegue entender? Então o altar da tua casa, da tua família, é a mesa. Eu falo isso lá na live. Eu falo isso na minha aula, eu falo isso no meu livro, explico como. Mas eu não tenho. Não adianta você chegar amanhã e querer mudar uma coisa que há 10 anos não acontece. Aí você quer mudar da noite para o dia. Eu ouvi o pastor pregando, a partir de hoje, minha casa vai mudar. Não vai. Ei, vou te contar um segredo. Só existe um processo de mudança. Já viu aquela briga que quando um quer, dois não briga? Não adianta só você querer. Você tem que trazer o Espírito Santo para a tua vida. E o Espírito Santo vai mudar tudo ao redor. Quando você traz o Espírito Santo e tem intimidade com ele, conversa com ele, e mostra para ele o que você quer, e você começa a agir, para de orar um pouco, para de ler Bíblia um pouco e começa a agir, o Espírito Santo começa a mudar, a transformar em volta. Você acha que a minha casa toda a vida foi desse jeito? Você acha que a minha casa, meu casamento toda a vida foi do jeito que eu estou falando aqui? Você está achando que eu nunca tive problema na minha casa? Você está achando que o adultério, que a prostituição, que o aborto, que tudo não veio para dentro da minha casa, para minha família? Você está achando? Você sabe por que você tenta reunir, eles não querem? Eu vou te falar por quê. Porque eles não viram Cristo em você, porque Cristo não chama, Cristo atrai. Se você entender, se você ler meu livro Aliança de Vida, eu duvido se no final dele você não vai entender o que eu estou te falando. Você precisa entender uma coisa, se você quiser que as borboletas venham para a tua casa, se você pegar, no máximo você vai embalsamar e ter na parede elas mortas. Você quer ela viva? Construa um jardim. Ei, vou te contar um segredo. Aqui em volta da minha casa tem muito passarinho, aqueles pardalzinhos. Tem muito passarinho. E eu não tenho gaiola. Mas a minha casa é cheia deles. Todo dia de manhã vem um monte. Todo dia. Sabe por quê? Porque todo dia pela manhã eu jogo alpiste no terreiro. Eu não preciso prender eles na gaiola. É só dar comida. Se você não consegue reunir a tua família, se você não consegue reunir... Outra coisa, entenda uma coisa... Existe uma diferença grande que você vai aprender lá no meu livro entre família e parente. Para de achar que parente, amigos mais chegados que irmãos. Família é uma coisa, parente é outra. Você precisa saber separar isso. Então, o primeiro altar é o altar da tua casa, é o altar da tua família. Então, primeiro altar de Deus na tua casa. Segundo altar, o altar da família. Agora, seu casamento precisa do altar. O altar mais importante do casamento chama-se cama. O altar do teu casamento, onde tem um laço de uma só carne, é na tua cama. Por isso que a palavra fala de todos eles. Como assim, pastor? Bom, vamos lá no primeiro altar?
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reflete o altar de Deus. E o altar da família, 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida dos seus, principalmente os de sua família, negou a fé, o amor de Deus não está nele, ele é pior do que o infiel. E o altar da cama, pastor? A Bíblia diz que o teu leito tem que ser sem mácula. 3 altares na Bíblia que você nunca viu isso, você nunca ninguém te falou isso. Não é opinião do Antônio. Ei, eu sempre falo isso. Eu já li tudo isso aqui de livro. Olha aqui, só que tem perto de mim. Dá uma olhada. Olha aqui. Eu li tudo isso aqui de livro. Para entender que tudo está aqui. Tudo. Tudo está aqui. Só que eu não conseguia ver. Porque quando eu abri a Bíblia, eu apenas lia. Eu não vivia. Eu olhava a Bíblia com olho de religião, querendo ir para o céu. E a Bíblia não é só para você ir para o céu. A Bíblia é para te ensinar a caminhar na terra, porque é aqui que você pode perder a graça. É aqui que você pode perder o céu, é aqui que você pode perder o que Deus tem para você. E aí você fica buscando na palavra de Deus só uma maneira para chegar até Ele. Não, ele pode estar longe ou pode estar perto, não sei. Porque diz que nem o Filho do Homem, nem Jesus sabe, quando mais eu, né? Então ele pode estar perto, pode estar longe. Eu preciso caminhar até Ele. Para caminhar até Ele, eu preciso caminhar em paz, em perfeição, em retidão. Você consegue entender? 3 altares. Um lugar reservado para você buscar a Deus e de preferência com sua família. Não é sozinho. Mas se eles não for, você vai no início. Ei, a palavra diz assim que o esposo é santificado pela esposa, a esposa é santificada pelo marido. Como, pastor? É quando ele não quer ir, é que você sai daqui agora, você saiu dessa live, todo mundo viu esse vídeo no YouTube, eu vou mudar minha casa, eu vou implantar esses 3 altares na minha casa, porque eu quero os 4 pilares do meu casamento, e eu quero fazer isso, e amanhã você já chama seu marido, vamos embora lá orar. Ele não vai. Você chama teu filho, vem comer na mesa. Ele não vai. Aí você tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, tenta 4, não vai, você desiste. Não é assim que funciona. Você não vai mudar 10 anos, 15 anos de um caminho. Tem uma frase que fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Entendeu? Como que eu faço, pastor? Entenda uma coisa. Você lembra que antigamente, como que criava filho? Eu criei a maioria dos meus filhos, a maioria deles, mais da metade, dos 16, eu vou dizer que 10 eu criei na base do escreveu, não leu, o pau comeu. Lembra, já ouviu falar que meu pai, na época do meu pai, bastava ele olhar que a gente entendia. Mas é claro que se ele olhasse para você e você não entendesse, ele te moía no cacete. Era seu ou não era? Dá para fazer isso hoje? Não dá. Ah, pastor, mas a vara, que vara? Você não sabe, a vara da Bíblia não é surra, querido. Tanto que a vara aqui não é só para criança. Aqui fala da vara para criança, mas fala vara para adulto. E Paulo ainda pergunta lá ao povo de Timóteo, vocês preferem a vara da correção de Deus ou preferem o evangelho da graça? Então quer dizer que Paulo estava dizendo, tem que bater nesse povo aqui com a chinela? Olha que burrice. Vara não é surra. Você não precisa bater. Eu tive que ter 10 filhos para aprender que nos últimos 6 eu não precisava bater nem de nada. Então se perdeu. Vem aqui, olha se se perderam. Não se perdeu não, porque a Bíblia já dava a letra. Não adianta você chegar amanhã e querer mudar tudo, você não vai. Entenda uma coisa, eles precisam ver Deus em você, eles precisam Deus agir na tua vida. O poder de Deus vai ser tanto, a luz de Deus vai ser tanto na tua vida, que vai incomodar. Detalhe, cuidado. Se você criar esses 3 altares na tua casa, vai acontecer 3 coisas. Deus vai te curar e vai curar todas as tuas voltas. Ou ele vai restaurar o que estava quebrado. Ele vai colocar no lugar o que tinha se perdido. Ele restaura teu casamento, ele restaura a tua saúde, ele restaura a tua vida, ele restaura a tua paz, ele restaura o amor, ele restaura a santidade, ele restaura tudo. Ou ele liberta. Aquilo que for Saul na tua vida,
ele vai mandar para longe. Está disposta? Está disposto? Aquilo que for Saul na tua vida. Pastor, mas o meu marido pode ser o Saul na minha vida? Pode, só Deus sabe. A minha mulher pode ser o Saul na minha vida? Pode. Pode ser o Saul na tua vida e Deus vai arrancar ele fora e jogar para longe. Um dia minha filha tinha um casamento, minha filha casou cedo. Ela engravidou com 14 anos, naquela época. Lembra que eu te falei que meu casamento não é? Teve problema, teve adultério, teve aborto, teve um monte de coisa, teve. Dentro da minha vida teve tudo isso. E aí, deixa eu te falar. Aí ela chegou pra mim, arrumou um marido, o cara usava droga, batia nela. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo que batia depois, senão eu tava preso. Se eu tivesse descobrido que ele tinha batido nela na época, eu tava na cadeia hoje. Ainda bem que ela foi sábia. Eu ensinei pra ela que ela tinha que ser sábia. E aí o que aconteceu? Ela chegou em mim e falou, pai, eu não aguento mais. Eu falei, o que está acontecendo, minha filha? O Paulo, ele me maltrata. Eu falei, ele te bate? Ela falou, não, ele só está me maltratando com palavras. Ela mentiu. Ela mentiu. E aí ficou mudo. Ah, esse celular daqui da Lila, toda vez que eu uso ele fica mudo. Eu vou sair e voltar de novo. Espera aí. Aí, esse Instagram me dá um trabalho. TikTok não tem essas frescuras. TikTok é uma maravilha. Vamos lá. Você começar de novo. E aí, voltando a falar, ela chegou e falou pra mim, pai, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer uma oração, ela chama oração do recomeço. Eu vou fazer uma oração e você vai seguir o que eu falar pra você. E eu te garanto pra você que seu casamento a partir de hoje, como está, não fica. O Deus vai curar. Além de Deus te curar, Deus vai te curar de toda dor, de todo sofrimento, de tudo aquilo que você está passando. Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado. Vai restaurar o teu amor, vai restaurar o amor do teu marido, ou vai restaurar o amor da tua casa, vai restaurar Deus da tua vida. Ele vai restaurar tudo, porque Ele é um Deus de restauração. Ou Ele vai te libertar, só que Ele vai te libertar de tudo aquilo que não é para você. Inclusive do teu marido. Se o teu marido não for para você, e Deus vê que não vai ter capacidade de mudar, porque eu vou te contar uma coisa. Deus não mudou Saul. Para de achar que Deus vai mudar todo mundo. Tem gente que vive na iniquidade. O iníquo será destruído. Deus não vai mudar o iníquo. Aprenda isso. Ah, eu estou orando pelo meu marido, tem 10 anos. Não vai mudar. Ah, mas como? Eu não estou afirmando. Eu estou dizendo que pode ser que ele não mude. Entregue na mão de Deus. Deus vai te dizer se vale a pena você continuar orando por ele ou não. Aí eu falei para minha filha, falei, você quer que eu faça oração? Ela falou, quero. Falei, só tem um detalhe. Depois que eu orar, você não pode fazer mais nada. Nem eu. Eu não sabia que ele batia nela. Eu não sabia. Juro que eu não sabia. Aí eu falei para ela. Falei, se nós fizermos essa oração aqui, ele te bater, você não vai reagir. Ela fez assim. Falei, você não vai reagir. A partir da hora que você vai entregar nas mãos de Deus, Ele vai resolver. Só que esteja preparada porque Ele resolver. Você tem que estar preparada porque Ele vai resolver. Você topa? Ela falou, pode orar, pai. Peguei na mão dela e fiz uma oração de 5 minutinhos. Aliás, acho que não durou nem isso. Falei, a partir de hoje, minha filha, o teu casamento está nas mãos de Deus. A partir de hoje, minha filha, o teu casamento não é mais seu, não é mais meu, não é dele, não é de ninguém, é de Deus. Porém, você vai restaurar esses 3 altares na tua casa. Sozinha. Deixa ele falar o que quiser, não leva nem teus filhos. É você que vai restaurar esses 3 altares. 35 dias. Do nada. Aí foi do nada. Ele olhou para ela e falou, tô com ódio de você. Eu não aguento mais olhar para tua cara. Eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Ela em silêncio.
Ela baixou a cabeça, clamou a Deus, disse que lembrou das palavras que eu falei, seja feita a vontade de Deus. Ele pegou as coisas dela, nunca mais voltou. Detalhe, o filho que era dele, ele entrou na justiça para tirar o filho do nome. Nem o filho está no nome dele. Nem o filho está no nome dele. E a minha filha casou. Um ano depois ela casou, está casada há 10 anos, parece, 10 anos casada. E eu vou te falar, eu não tenho um genro, eu tenho um filho. O homem, cara, é um homem que eu amo, um homem que eu admiro. Um menino que eu vou te falar para você, um homem de Deus na vida dela. Registrou o filho no nome dele, trata melhor do que os dele. Hoje eles têm 3 filhos, uma casa maravilhosa, uma casa restaurada. 3 altares na vida de um casal. Você tem um altar desse na tua vida? Entra lá na comunidade, eu vou te ensinar a criar um altar. Amor, o seu celular, só toda hora que eu abro aqui, ó, ele cai. Não sei se é internet, o que é. Não tem como transmitir no Instagram. Então vamos aqui, ó. Nós vamos aqui mesmo, nós aqui. Então, o que eu quero te dizer com isso? Construa os 3 altares na tua casa, hoje. Pastor, eu quero saber como. Eu te ensino no meu livro. Eu tenho 3 livros. Um chama-se Aliança de Vida, ele é a vacina. O que é vacina? O que é vacina? Vacina não cura nada, gente. Vacina é para quem não teve. Você nunca teve chifre na tua vida? A palavra diz assim, quem está de pé, ore para que não caia. A palavra diz, fuja da aparência do mal. O que é aparência? Como que o mal se parece? Com o que o mal se parece? O Aliança de Vida é a vacina. Para que nunca você seja traída, nunca o mal entre na tua casa. Nele eu falo sobre os altares da família. Pastor, a minha vida já se destruiu. A minha vida já acabou. Eu já fui traído. Mulher já foi embora, marido foi embora. Estou no 2º casamento e está indo pelo mesmo caminho dos outros. Aí eu te recomendo Aliança de Vida. Aliás, aí eu te recomendo Recomece e Conquiste. É um outro livro. E aí eu criei um manual que eu chamo de Manual 7x7. O que é o manual? Porque eu acredito que Deus trabalha da seguinte forma. Primeiro o conhecimento, depois o discernimento e depois a sabedoria. Você tem que entender, pastor, por que todo mundo... Eu conheço pessoas que lê a Bíblia inteira, já leu a Bíblia inteira não sei quantas vezes, já leu a Bíblia inteira o ano inteiro. Sabe o que essa pessoa tem? Apenas conhecimento. E a Bíblia diz que meu povo padece por falta de conhecimento, mas quem tem conhecimento precisa de mais um passo. O que é conhecimento? Eu sei que está tudo aqui nessa Bíblia. Tudo que eu preciso está aqui. Mas o que aqui é para mim e o que não é? Você precisa de discernimento. A Bíblia fala sobre discernimento. Você precisa discernir o que é para você e o que não é. Ei, nem tudo que está aqui é para você. Nem tudo que está aqui é para a tua vida. Nem tudo que está aqui é para você fazer. Tem coisa que está aqui que é para você justamente para não fazer. Não é para você fazer. Pastor, como que eu separo? Só com discernimento. Só com discernimento. Nunca leia um versículo e tenha ele como verdade. Deixa eu ver o que Deus está dizendo comigo. E será queimado tu e tua casa. Lascou. Entenda uma coisa, eu não posso usar um versículo isolado como regra de vida. Eu não posso ler que Paulo diz que mulher não pode cortar o cabelo e querer proibir você de cortar. Eu preciso procurar outro versículo. A Bíblia não carece de interpretação. A Bíblia carece da guia de Deus, de você saber das referências que ela tem, as linhas cruzadas que ela tem. Quando um versículo não ficar claro, procura outro que vai estar claro, vai trazer a clareza no mesmo lugar. Você consegue entender? Aí você tem discernimento. Mas adianta, olha só. Eu mostrei aqui, ó. Olha o conhecimento, olha o tanto de livro. Tem mais aqui. Olha aqui, ó. Bíblia do Pregador, Bíblia da Reforma, né? Bíblia da Família, tem Bíblia do Pentecostal, tem Bíblia de todo jeito. Isso é o quê? Conhecimento, só. Cemitério está cheio de gente com muito conhecimento. Tem um monte de gente com conhecimento do inferno. Tem um monte de gente com conhecimento no casamento desgraçado. Pastor, então não adianta ter conhecimento? Adianta. Só que conhecimento sem discernimento não serve para nada. Para que serve o discernimento? Para eu saber o que serve para mim. Então tá bom, já li isso aqui. Não, isso aqui é para mim. Você sabe o que faz o discernimento? Ele separa a pá da enxada. Como assim, pastor, pá da enxada?
Pá é aquilo que não é seu, você joga para fora. Enxada, aquilo que você traz para ti. Entende? Evangelho da pá e da espada. Da pá e da enxada. Enxada é o que serve para mim. E pá é o que serve para os outros, que não é para mim. Não é para mim. Mas para isso você precisa ter discernimento. Beleza, eu já sei. E agora? Como que eu vou usar? Como que eu vou colocar o altar? Como que eu vou construir? Eu já tenho o conhecimento que é preciso de ter. Olha o que você aprendeu nessa live. Que um casamento tem 4 pilares e que você precisa construir 3 altares se você quiser ter um casamento decente. Certo? Ok, isso é conhecimento. Tá. Qual desses altares, qual desses pilares você precisa resolver? Aí é discernimento. E como aplicar esses altares na minha casa? É aí que está o problema. Porque aí eu não te ensino, Zé não te ensina, não adianta ler livro, não adianta participar de curso, não adianta ir na igreja, porque sabedoria só vem de Deus. Aí você tem que orar e jejuar e pedir sabedoria. Só que Deus não dá sabedoria para ignorante. Deus não dá sabedoria para burro. Deus não dá sabedoria para quem não tem conhecimento. Aí você vai usar aquela passagem. Aí você vai usar aquela passagem de Salomão. Salomão era jovem, era um menino. Deus tinha promessa e Deus perguntou para ele, peça o que quiseres. Olha o que Salomão pediu. Sabedoria. E agora? E agora? Ele não tinha conhecimento, ele não tinha discernimento. Deus vai dar sabedoria para ele? Sabe o que Deus fez? Pode ler lá. Deus falou assim, eu vou te dar conhecimento, discernimento e sabedoria. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Digita sim ou não se você entendeu. Você precisa de 4 pilares e 3 altares se você quiser salvar o teu casamento. Eu faço um acordo com você. Eu faço um acordo com você aqui em público, mais de 500 pessoas. Se você aceitar o conhecimento que eu tenho nos meus livros, você vai pegar o conhecimento do livro Aliança de Vida e o conhecimento do livro Recomece e Conquiste. E aí no livro, no manual 7x7, que não é um livro, é um manual, como você colocar em prática. Você colocar em prática na sua vida durante 7 semanas. Eu vou te ensinar 7 exercícios para você fazer, um por dia, durante 7 semanas. Se o teu casamento não mudar, depois de 7 semanas, nessa mesma live, com mais de 500 pessoas, você pode vir aqui me chamar de mentiroso. Quer fazer esse acordo comigo? Ou eu não quero saber como o teu casamento tá, eu não quero saber se você foi chifrada, se o seu marido te chifrou 4, 5, 10, 15 vezes, eu não quero saber se os seus filhos não estão em casa, se os teus filhos estão na droga, eu não quero saber de nada. O teu casamento, a tua família pode ser restituída se você tiver conhecimento de como, saber o que você precisa fazer e se você tiver a sabedoria de Deus para saber. Eu faço um acordo com você. Se em 7 semanas, 7, a tua vida não apresentar nenhum difícil, só que tem um detalhe. Não faça um acordo comigo se você não estiver disposto a fazer a vontade de Deus, porque não sou eu que vou agir na tua vida. Eu não sou capaz de dizer o que está errado, o que está certo. Eu não sou capaz de dizer que seu marido tem jeito ou não tem. Porque se eu falar como homem, eu vou dizer, larga desse cara, te traiu, larga. Eu vou falar isso, como homem. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus, do mesmo jeito que ele inaugurou Saul, ele construiu do zero Davi. Davi errou, ele não jogou Davi fora. Então eu não posso dizer, como homem eu posso dizer, não tolere uma traição. Mas Deus sabe, conhece o coração seu e do outro. Deus falou para Samuel, eu não sou como homem que julgo pela aparência, eu julgo pelo coração. Eu não vejo o coração do teu marido, eu não posso falar. Então você quer fazer um acordo? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não trago o marido de volta, eu não sou pai de santo. Eu não vou mudar o seu marido. Mas eu te garanto uma coisa, se você quiser fazer a vontade de Deus para a tua vida, eu te ensino o caminho. Se você quer que Deus fique na tua vida, só que vai ser feita a vontade dele, assim como eu falei para minha filha, ou Deus cura, restaura ou liberta. O que você quer na tua vida? Temos um acordo? Você quer fazer um acordo comigo? Se você quiser fazer um acordo comigo, você vai me chamar no privado e vai dizer, pastor, eu quero um acordo para o meu casamento. Você pode me chamar. Eu quero um acordo para o meu casamento. Eu não vou te vender curso, eu não vou te vender mentoria. Pode ficar tranquila. Eu não vivo disso. Pode ficar tranquila. Agora, você quer fazer um acordo, você só vai ter que ter o conhecimento de 2 livros. Você vai comprar 2 livros. Eu te mando você comprar. Ó, compra tal livro, assim, assim, assim. Pronto.
E aí nós vamos colocar em prática. Em 7 semanas. Se a sua vida não mudar, eu não quero saber se você está com problema de dinheiro, eu não quero saber se você está ferrado, se você foi traído, se você traiu. Ah, pastor, eu traí a minha esposa e ela não quer nem ver. Não tem... Venha. Venha que nós vamos botar Deus na parada. Nós vamos construir 3 altares. Eu vou te mostrar 4 pilares que você tem que ter no seu casamento. Só que você vai ter que fazer esses 4 pilares. E no exercício, 1 por dia. Você não precisa dedicar o dia inteiro, você não precisa sair de casa. O que você tem que fazer? Durante 20 ou 15 minutos, uma vez por dia, você vai fazendo. Primeiro dia, parece que é nada. Segundo, 6, 7, 8 dias, parece que nada. Você continua fazendo. Se o final de 7 semanas, Deus não vir na tua vida e te dar uma direção e mudar a tua história, como mudou a minha, como mudou da minha mulher, como mudou dos meus filhos, você pode vir aqui nessa live e me chamar de nome que você quiser. Eu nunca mais faço live. É a única coisa que eu prometo. Eu não faço mais live se Deus não mudar a sua vida. Ponto. Amém? É isso que eu quero para você. Colocar em prática os 4 pilares que essa série sobre dinheiro, essa série foram 5 lives, está todas gravadas lá no YouTube. Nós só falamos de um dos pilares, só um dos pilares. Ainda falta mais 2 para a gente falar. Essa semana eu vou pegar um pilar que está aqui dentro, porque cada pilar desse tem vários assuntos a ser tratados, várias doenças a ser curadas. E essa semana eu vou falar um assunto que está em moda, mas que você precisa, sobre paternidade. E não vou ensinar ninguém a ser pai. Eu vou falar da paternidade, as diferenças da paternidade humana com a paternidade espiritual. Você não vai conseguir colocar os pilares, nem ter o altar, se você tiver algum problema com paternidade. Que seja com teu pai terreno, ou que seja com teu pai no céu. Se você quiser comprar os livros, quiser me procurar, me chama no privado. Lá no Instagram tem um link. @a missão do casamento. É só ir lá. Gente, cada livro custa R$47. Só isso. Não é mais do que isso. Ou seja, por menos de R$100 você vai resolver a tua vida. Quem compra 2 livros, eu dou o manual de graça. Se você tem os 2 livros, eu dou o manual de graça. O que é o manual? Pra você colocar em prática o que está no livro. Pra você colocar no dia a dia. Como que você tem que fazer? Um exercício por dia durante 7 semanas. Fechou? Fechou? Combinado? Não estou aqui para te vender curso. Ah, detalhe. Eu quero que quem comprar o livro entrar lá na comunidade, porque vai ter coisa no livro que você não vai entender. Aí você me pergunta, pastor, isso aqui, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? É uma aula, é uma terapia. Você vai ter um terapeuta de casal lá pronto, te atendendo, te orientando. Fechou? Combinado? Acordo. Me chama aqui no privado do TikTok, me chama no privado do Instagram, ou então comenta em cada comentário, eu quero acordo. Escreve aí no comentário, acordo, no comentário de um vídeo postado, não aqui da live, de um vídeo postado. Eu quero um acordo. Eu vou digitar aqui para você o meu Instagram. Deixa eu ver se tem como. Eu não sei como digita aqui, cara. Como é que manda mensagem aqui? Cara, mas eu sou muito ruim de enviar mensagem. Não tem. Essas lives daqui do TikTok eu tô apanhando demais. No Instagram tá a missão do casamento. A missão do casamento. Eu ia escrever aqui, mas não tem como. Eu não consigo escrever, cara. Eu não sei como escrever aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Bia. Estou convidando a Bia aí, para a Bia me ensinar, ver se ela sabe aí como é que escreve aí. Deixa eu ver se tem uma filha minha aqui. Não tem. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz errado aqui, Bia. Eu fiz foi chamar você para live. Como é que cancela agora isso aqui? Aqui. Desculpa, Bia. Fiz errado aqui. Isso. Obrigado, Laiana. Obrigado, Lainara. Obrigado. Ó, tá aqui, ó. Lainara, deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário. Não consigo. Eu sou muito burro, muito velho, para estar mexendo. Tá aqui no comentário da Lainara, ó. A missão do casamento. É só ir lá. Ou então em qualquer vídeo meu, qualquer um. Qualquer vídeo. Você digitar acordo. Eu vou fazer um acordo com você. Eu vou te ensinar os 4 pilares. Como colocar em prática e construir os 3 altares dentro da tua casa. Detalhe, se eu te falar qualquer coisa que não esteja na Bíblia, que não seja bíblico, pode mostrar para pastor, para teólogo, para quem você quiser. Não vale a pena.
Amém? Amém? Só que eu vou te ensinar da minha maneira. Eu falo alto, às vezes eu sou grosseiro. Adriana, não escreve acordo aqui. Escreve acordo em qualquer vídeo meu aí do TikTok, qualquer um. Vai lá no primeiro vídeo que você vê lá e comenta acordo. Ou então me chama no privado e escreve acordo, de um jeito que eu possa ver. Que aqui, quando acabar a live, eu não vou ter como ver mais. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu encerrar aqui no YouTube para a gente continuar aqui com perguntas.